Olá, queridos, a paz do Senhor, você está na ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como tema Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Texto áureo, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verdade prática. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. A leitura bíblica em classe está em Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 7, ainda Evangelho de Mateus, capítulo 9 e o versículo 36, e, por fim, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 35 e 36. Como sempre fazemos, a nossa lição tem alguns objetivos, e o primeiro dela é explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e sua relação com o pensamento e a vontade. Segundo, ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. E terceiro, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da parte de Deus, que guarda os corações dos que creem. Professor Joás, presbítero Davidson, está comigo aqui para a gente falar dessa lição de número 8. Estamos chegando aí quase no finalzinho aí da nossa lição aí que está falando sobre a alma. A próxima vai ser a lição de número 9, a lição da semana que vem, vontade, o que move o ser humano. Mas nós estamos falando aí desde a lição de número 5, a alma, a natureza material do ser humano. A lição 6, a consciência, o tribunal interior. A lição passada, os pensamentos, arenas de batalhas na vida cristã. Essa lição de hoje, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. E a lição da semana que vem, vontade, o que move o ser humano. Na lição de hoje nós vamos falar sobre emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. É uma luta que todos nós enfrentamos, né? E precisamos cuidar bem da nossa mente, daquilo que pensamos, daquilo que nós cogitamos no pensamento, e devemos nutrir os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Mas que é uma batalha que todos nós seres humanos enfrentamos, disso nós não temos dúvida. Com certeza, e a Bíblia sempre oferece a resposta precisa, né? Uma resposta adequada, né? Às coisas que nos afetam, né? E sentimentos e emoções não ficam de fora, né? São coisas que não ficam de fora dessa resposta bíblica. Então a lição de hoje, principalmente os textos aí da leitura bíblica que foram escolhidos, né? E o comentário vão nesse sentido, né? De oferecer suporte, né? Para o cristão lidar com as suas emoções e seus sentimentos de forma sadia. E a Bíblia tem recomendações muito úteis nesse sentido. Muito bom. Presbítero Davidson, quando a gente fala de emoções e sentimentos, parece que são duas coisas assim parecidas, né? Ou parece que é a mesma coisa, mas é muito diferente um do outro, né? Nós vamos aprender nessa lição aí que o próprio Deus criou o homem assim, né? E a gente vê que Deus, ele pode e quer nos dar uma vida equilibrada emocionalmente. Então, ao longo dessa lição, a gente vai ver que o equilíbrio que precisamos, a paz interior, a cura para as nossas emoções e sentimentos, está na palavra de Deus. Deus quer que nós tenhamos um bem-estar espiritual, né? Agindo em nossas emoções e nossos sentimentos. Muito bom. Vamos lá, introdução, nós vamos falar aí no capítulo 1, o homem, um ser afetivo. No capítulo 2, emoções, experiência e controle. E no capítulo 3, sentimentos guardados por Deus. E a gente vai trabalhar emoções e sentimentos, que são as palavras-chave da nossa lição de hoje. Introdução. O homem é, essencialmente, um ser pensante, afetivo e volitivo, ou seja, tem vontade, e ainda assim livre. Pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nessa lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Professor Joás, presbítero Davidson, por que nós devemos cuidar bem
dos pensamentos, nós já discutimos isso aí na lição passada. Mas por que nós precisamos cuidar bem das nossas emoções, dos nossos sentimentos? Isso pode acarretar, né, em dois caminhos, um caminho de um sucesso, um caminho de bem-aventuranças e um caminho de uma tragédia se não cuidado, né? Nosso texto áureo fala dessa paz de Deus, né, que guarda ambas as coisas que nós estamos estudando aqui na lição. São temas dessa lição, né? A paz de Deus que excede todo entendimento guardará corações e sentimentos, né, em Cristo. Então, ter uma saúde emocional é essencial, porque aquilo que nós sentimos é resultado daquilo, das emoções que nos afetam, né, das nossas emoções. Os sentimentos são respostas, né, a essas emoções. E assim, se essas emoções forem recebidas sem esse cuidado, né, se essas emoções não forem cuidadas de forma adequada, elas vão florescer em sentimentos ruins, né? E aí isso molda até o nosso caráter, né? Molda as nossas decisões, as escolhas que a gente faz, molda os rumos da nossa vida. Então, o cuidado da saúde emocional, né, é de suma importância para qualquer ser humano. Muito bom. E se tratando disso, presbítero Davidson, nada melhor que cuidar aí dos sentimentos, né? O professor Joás citou aí Filipenses 4:7, e se o nosso coração, se a nossa alma não estiver aí com sentimentos, vamos falar assim, pautados pela palavra de Deus, corre o risco da gente, vou dar um exemplo simples, guardar mágoa ou ressentimento, tristeza. Isso pode acarretar em prejuízos emocionais, né, e até espirituais para o ser humano, né? Na lição 7 falamos sobre pensamentos que podem influenciar os nossos sentimentos. E o que nós sentimos pode também influenciar aquilo que nós fazemos. Então é muito difícil a gente equilibrar razão e emoção, não é fácil. Só que a gente está vendo aqui que hoje no Brasil, muitas pessoas ansiosas, depressivas, por causa disso aqui. As pessoas estão adoecendo mentalmente porque não conseguem ter uma vida equilibrada. Então, emoção e sentimentos desequilibrados, a vida também será desequilibrada. O medo vai virar pânico, uma tristeza vai virar uma depressão. Então, não é apenas sentir. Por que eu estou sentindo isso? Por que isso está acontecendo? Então, é necessário a gente ter essas perguntas, procurar respostas. Na palavra nós iremos encontrá-las. E a gente não vai descartar também, né, professor Joás, quando a gente fala, hoje nós estamos vivendo aí numa época de muita conscientização de terapias e procurar profissionais dessa área, e talvez muitos, eu não estou falando assim em tom tão exigente, mas talvez muitos esquecem de levar tudo isso a Deus, né? Isso. Eu ouvi isso da doutora Rosane, é uma psicoterapeuta, não é nem psicoterapeuta, é isso mesmo, se não me falha, salvo engano, é isso mesmo, mas eu lembro que ela falou uma frase muito interessante, que a oração é a melhor psicoterapia do mundo, que a oração a gente fala com Deus, expressa os nossos sentimentos, as nossas emoções, e Deus é poderoso para nos guardar e nos ajudar. Não estou dizendo que o profissional não ajuda, não é isso não, tá? Mas estou dizendo que nós precisamos ter cuidado também com o homem espiritual, que nós somos uns seres espirituais e a gente precisa cuidar dessa espiritualidade na nossa vida. A espiritualidade é essencial, porque é aí que está a paz verdadeira, né? Não, por mais que a gente reconheça o valor, né, das terapias, dos vários métodos aí de tratamento da saúde emocional, psíquica, né? Por mais que a gente saiba o quanto isso é importante, né? Nada disso vai funcionar se não houver se for desprezado, né, esse ponto da espiritualidade, né? A paz verdadeira só é encontrada na pessoa de Cristo, né? A gente tem convicção disso, porque a gente é prova viva disso, né? Essa paz de Deus, né, que excede todo entendimento, é uma prova disso, né? É uma paz que é relacional,
né? Uma paz que só é encontrada no relacionamento com Deus, né? Então, se pessoa que despreza a espiritualidade, ela vai buscar paz em todo lugar e não vai achar, porque ela não está por aí, em lugar nenhum, né? Ela está num relacionamento sadio com Deus, né? Quanto mais perto de Cristo, quanto mais perto de Deus você está, mais você está amparado por essa fortaleza, mais você está munido dessa paz, né, que não dá para explicar, né, como que ela é, como que ela funciona, mas quanto mais perto de Deus você está, mais paz você tem. Muito bom. Bom, nós vamos começar o capítulo 1 aí, o homem, o ser afetivo. Muita coisa do que nós já tratamos aqui na introdução, que eu acho muito legal essa parte introdutória da lição, nós vamos falar no decorrer aí dessa lição. Vamos lá, o homem, o ser afetivo, ponto 1, propósito de estudo, o ponto 2, a afetividade, emoções e sentimentos, ponto 3, principais afetos, e o ponto 4, inveja, ira e ódio. Eu vou ler alguns parágrafos aqui, a gente comenta o capítulo na sua totalidade, fica melhor assim. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressalto, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui 1. Entender 2. O que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. 3. Qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos. E 3. Qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas. E aí a gente pensa, reflete, deseja e age, né? Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Acho que qualquer coisa que foge disso aqui, nós já perdemos o norte, perdemos o fio da meada, né? 2. Afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Então, vamos lá. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria muito de repente. E sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo, como a falta de perdão, uma mágoa, uma tristeza e coisas semelhantes assim. Vamos lá, principais afetos: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza. Eu acho que eu poderia até acrescentar, como diz os irmãos Manhuaçu, ranço, né? Entre aspas aí, né? Que são emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. A emoção se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Agora, depois do pecado, a gente vê o outro lado da moeda, né? O sentimento de culpa, a tristeza, e tudo quanto é vergonha, medo e outros sentimentos negativos e desagradáveis. E por fim, inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão. Outros sentimentos negativos, como culpa, medo, o acompanhariam por toda a vida. Bom, pessoal, professor Joás, presbítero Davidson, vou destacar 4 pontos aqui e a gente comenta. Primeiro, o Brasil hoje é um dos campeões quando a gente fala de saúde emocional. E a gente vê aí a crescente procura por psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Tanto é que
a terapia hoje no Brasil cresceu muito. E uma das preocupações é exatamente esse quesito espiritualidade. Isso me preocupa muito. Como pastor, isso me preocupa. Pelo fato de muitas das vezes nós não irmos ao lugar certo. Isso me preocupa. Preocupa muito. Segundo, quando a gente fala dessas emoções e sentimentos, a gente vê que emoção é algo rápido e pode ser muito passageiro. A gente precisa cuidar disso. E o sentimento perdura um pouquinho mais. E aí pode gerar um sentimento de gratidão ou o inverso disso aí, que é ingratidão. Por fim, esses principais afetos como alegria, medo, tristeza, surpresa, nojo e outros sentimentos, outras emoções, afetos, isso pode complicar muito o relacionamento de irmão com irmão, de esposo com esposa, de pai com filho e vice-versa. E pode gerar no ponto 4 aí, entre ira, ódio, inveja e culminar numa destruição. Por isso a importância da gente trazer tudo isso aos pés de Cristo e ter bons amigos, ter um relacionamento profundo com Deus, para que as nossas emoções, os nossos sentimentos sejam controlados e estejam equilibrados. Não estou falando que a gente não pode ter raiva não, tá? Isso é normal, a Bíblia diz isso. Ireis, mas não. Então deve refletir, e vai refletir, mas a gente não pode tomar uma ação precipitada em relação a isso aí, ao sentimento. A gente vê, Caim ilustra tudo aquilo que a gente está falando, Ele começou com uma ira no coração dele, que essa ira vai se transformar em um sentimento de ódio que vai gerar a morte. Ele vai matar o seu próprio irmão. E as consequências desse pecado que Deus havia avisado ele, esse sentimento ele poderia decidir o que fazer com ele, mas ele decidiu matar o irmão. Então ele carregou a consequência da culpa, do medo, da tristeza, do remorso. Então a gente vai ver que a decisão está com a gente. A gente vai ver no tópico 2 aí, uma coisa é emoção e outra coisa é decisão, A gente está no trânsito aí todos os dias, a gente vê que se deixar as emoções se aflorarem, os sentimentos, a gente acaba fazendo coisas que não deviam e vai carregar consequências como Caim carregou. Então, o antídoto para isso é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, que ele vai nos ajudar, através do fruto, a não sermos escravos das emoções, dos sentimentos, das nossas paixões. Então, o fruto do Espírito presente em nossa vida é o antídoto contra muitas coisas que a gente está estudando aqui. Professor Joás, cuidar desse equilíbrio aí de emoções e sentimentos em meio ao mundo conturbado que estamos vivendo aí, de muitos ataques à espiritualidade do homem e as pressões que nós vivemos hoje, mundo afora, precisa ter um equilíbrio, precisa ter, vamos falar assim, a intervenção de Deus, a ajuda de Deus continuamente sobre a nossa vida, senão a gente não aguenta. Efésios 4:26 que vocês lembraram aí, irai-vos, mas não pequeis. Ele dá uma recomendação de como fazer isso, Ele fala, não se ponha o sol sobre a sua ira, É porque a ira humana geralmente é pecaminosa, geralmente, nem sempre, mas geralmente. Um homem cheio do Espírito, que tem o fruto do Espírito, ele talvez vai se irar sem pecar, basicamente assim. Mas por que a ira humana ela geralmente é pecaminosa? Porque o homem ele se ira com a circunstância, ele se ira por causa das coisas que o afetam, a ira de Deus, por exemplo, Deus se ira, mas ele nunca peca, porque a ira de Deus ela é justificável, porque a sua ira é contra o pecado, a sua ira é contra a maldade, contra a injustiça. A ira humana às vezes é movida por egoísmo, por sentimento de grandeza e coisas desse tipo. Então geralmente é pecaminosa. Mas o texto não diz que todo tipo de ira é pecado, você não deve se irar de jeito nenhum. Ele diz que isso pode acontecer, mas você não deve dormir com essa ira. Então antes do sol se pôr, você deve resolver isso. Em você mesmo. E aí a gente vê o que a gente está estudando aqui, a diferença entre sentimento e emoção. A ira é uma emoção básica, a emoção é uma resposta
às vezes até fisiológica, como foi falado aí, né? É uma resposta emocional, mas também, às vezes, até fisiológica, se manifesta no corpo, né? Palpitação, dependendo da situação, da emoção, né? O coração vai bombear mais sangue, porque você vai precisar correr, talvez, numa situação de medo, né? Isso vai gerar um bombeamento maior para as extremidades, para você correr ou para você lutar, né? Para as extremidades, né? Então, você que vai decidir sempre, no final das contas, é o seu homem interior, né? É o seu intelecto que vai decidir que sentimento aquela emoção vai gerar, né? Diante do medo, você está numa mata fechada e você ouve um miado, né, de um puma, né, de um leão, você imediatamente vai sentir medo, lógico, né, uma emoção básica. Com esse medo em você, que é uma emoção normal, natural de todo ser humano, você vai decidir, ou você corre, né, ou você para e enfrenta e luta, né? Mas no final das contas é sempre você que decide. Com os outros sentimentos, com as outras emoções, é a mesma coisa, né? Que vão gerar sentimentos do mesmo jeito, né? Você vai decidir o que vai fazer com a ira, você vai decidir o que vai fazer com a tristeza, né? E o pastor falou que o Brasil é campeão, né, no sentido negativo. Né? Nós vivemos uma crise mundial, né, de saúde mental, um boom aí de diagnósticos, né, de todo tipo. E o Brasil, os transtornos de ansiedade, todos eles, né, o Brasil recordista, assim, está sempre em primeiro lugar da lista, né, desses transtornos. Então, é preocupante, né, a nossa situação. E a Bíblia, como a gente começou esse comentário aqui, a Bíblia tem a resposta, né? Verdade. E a resposta está em buscar, né, aquele que tem a solução para isso, que é nosso Senhor Jesus, né? Nós falamos aqui, professor, assim, vamos falar assim, 90% de certeza, vou deixar 10% aí, salvo engano aí, se a gente estiver falando alguma besteira, mas foi na época da pandemia, eu lembro que estava eu, você e o Paulo, que é um psicólogo, nós falamos em uma dos estudos aqui, está gravado aí no nosso canal da ADEC TV, foi exatamente sobre o medo, que o medo é um mecanismo de defesa, ou seja, é um sentimento, né, que ele pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo da reação. Agora, é um mecanismo de defesa, mas o medo não pode dominar. É o que aconteceu com Caim aqui, com a inveja, a ira e o ódio. Ele deixou esses sentimentos, né, essas coisas dominarem o seu interior e acarretou aí em prejuízos enormes, quase que irreparáveis. E a gente precisa ter cuidado. Bom, nós já aprendemos aqui no primeiro capítulo que o homem é um ser afetivo, falamos aí o propósito do estudo, a afetividade, né, o que são emoções e sentimentos, falamos aí dos principais afetos e o cuidado que a gente deve ter aí com a ira, a inveja, ódio e outras coisas aí, para a gente não criar assim um distanciamento do ser humano. Nós não fomos feitos para viver isolado, nós precisamos estar juntos. E viver junto hoje, todo mundo no mesmo ambiente e compartilhando de emoções e sentimentos, isso pode não ser tão fácil, né, professor? Mas é necessário para a nossa convivência. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição, que está maravilhosa. Não sai daí, voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o Senhor ADEC TV. Hoje nós estamos falando da lição de número 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. E no primeiro bloco nós falamos aí o que é emoção, o que é sentimento, o que isso pode repercutir na vida do ser humano. E agora a gente vai trabalhar aí, propriamente dito, emoções, experiência e controle. Vamos trabalhar em 3 subtópicos aqui. Primeiro, reação e decisão, emoção e pecado é o ponto 2, o aspecto positivo das emoções. Então vamos lá. Reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmas, mas é uma responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlar a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. A minha avó já falava isso comigo desde criança. Eu lembro da minha avó lavando vasilhas lá numa piazinha muito simplesinha, um fogãozinho de lenha. Eu sentava num banquinho lá e ela falava comigo: cuidado com o que você responde, tá, meu filho? Quem cala vence. Eu custei entender essa frase. Para ser sincero, eu já perdi minha avó há muitos anos, mais de 30 anos, e de vez em quando eu lembro dessa frase dela: quem cala vence. No mundo aí não é bem assim não, né? No mundo é assim não. Muitas vezes quem cala não vence ou concorda, mas não é isso. A gente sabe que o silêncio e deixar Deus agir é muito melhor do que essa reação. Emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis a pessoas com quem convive. Um exemplo disso aqui era Nabal, muito soberbo, mal-humorado, ingrato, e se refletiu na sua própria morte. O aspecto positivo das emoções, mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos essa emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o seu corpo em imediato movimento para a luta ou fuga. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Professor Joás, tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? E tem um lado também do pensamento, vamos dizer assim, eu aprendi muito isso, tá? Na minha formação acadêmica ou no meu convívio com bons administradores, empresas que eu já trabalhei. Uma vez eu escutei de um chefe, né, de um diretor, e isso eu carrego para a minha vida, que em momentos de decepção nós temos 2 escolhas. Momento frustrante, a gente tem 2 escolhas. Ou a gente continua choramingando pelo que aparentemente perdemos, né, ou que nos foi tirado, ou coisas semelhantes, ou a gente vira a página e mostra o seu melhor. Então a gente tem essas 2 opções. Diante de uma situação como, por exemplo, vamos imaginar uma reação diante de uma afronta. Eu posso engolir seco e deixar aquilo para lá,
ou eu posso me reagir e partir até mesmo para uma luta corporal ou uma troca de farpas aí com palavras, e pode acarretar aí uma série de coisas que tem várias probabilidades de dar certo ou dar errado. Então, o que fazer diante das ações e reações, ou a decisão diante de uma reação, aí é o que nós precisamos ter de controle emocional. Isso faz a diferença absurda na vida do ser humano, e é para isso que nós estamos estudando essa lição. O que fazer diante disso aí? É um tipo de sabedoria que às vezes nos escapa, né? A gente vê exemplos bíblicos disso, né? A gente vê Números 12, por exemplo, né? Moisés, que tinha ele sendo assim alvo de críticas da própria irmã, né? Dos próprios irmãos, né? Miriam e Arão, e ele tinha tudo para revidar, né? Ele tinha tudo para se irar e para, né, botar para quebrar, né? chutar o balde, na expressão bem popular. Mas ele silenciou, ficou na dele, né? Deixou Deus agir por ele, né? E Deus fez justiça por ele, né? Então, ele agiu assim sempre? Não, né? Você vê em Números 16 ele fazendo o oposto disso, né? Deus manda ele falar, ele bate, né? Quando ele era para bater, ele se cala, né? Quando ele era para falar, né? Ele bate. Aí fez tudo errado, né? Fez o contrário do que Deus queria que acontecesse, né? E deu lugar à ira, né? A ira se tornou um sentimento. Esse é que é o problema, né? O problema não são as emoções, né? O problema é quando as emoções se tornam sentimentos, né? O problema são os sentimentos. E aí a gente precisa cuidar de estar sempre em constante vigilância quanto a isso, né? E aí só mesmo o Espírito Santo de Deus morando em nós que nos dá essa vigilância, que nos dá essa sabedoria, porque senão a gente vai se preservar num momento e no outro momento estragar tudo, né, com nossas próprias mãos, porque é muito sobre isso, né? No final das contas sou eu que decido, né? A emoção é universal, mas é passageira, né? O sentimento é subjetivo, né? É pessoal, né? É como eu reajo, né, àquela emoção, é como eu interpreto, né, aquilo que me aconteceu, aquilo que gerou aquela emoção em mim, né? Como essa emoção é interpretada por mim, né? Isso é que vai ditar os rumos, no final das contas, né, da vida da pessoa. Então, no trânsito de Caratinga, a gente estava falando aqui em off, né? O trânsito de Caratinga é muito perceptível isso, né? No trânsito igual o nosso, é muito difícil você ir de qualquer ponto a outro em Caratinga sem se irar, né? Sem se irar. Com os aplicativos, com os motoqueiros, é impossível você andar 10 metros sem se irar, né? Verdade. Mas aí o que você faz com isso, né, que é determinante, né? Ou esse sentimento, ou essa emoção se torna um sentimento e passa a morar em você, né? Ou você descarrega isso, né? Deixa isso passar, deixa isso ir, né? Deixa fluir, né? Porque é uma coisa natural, né? E segue a vida, né? Sem xingar ninguém, sem buzinar, sem, né, estragar, sem parar o trânsito todo, né? Não é possível que aquele crente, né, que dirige aquele cara que está parado no meio do cruzamento atrapalhando o trânsito. Não é possível, né? Não é isso que se espera de um crente, mas a gente precisa vigiar o tempo todo. Pode né? acontecer. Não é só no trânsito. Né? A gente precisa estar em constante vigilância, e só o Espírito, né? Só Deus em nós para fazer isso. Bom, o capítulo 3 aqui, sentimentos guardados por Deus, mas antes, presbítero Davidson, vamos falar assim, né? Essa palavra reação e a decisão, isso está mexendo muito comigo, assim. As nossas reações e as nossas decisões, isso precisa ser controlado por Deus, tá? A gente precisa cuidar disso aí. Tem uma psicóloga chamada Elaine Cruz. Ela diz que as emoções nos motivam a agir. Às vezes, por boas questões, igual Davi, Golias está afrontando o povo de Deus.
ele vai ficar indignado, né? E ele vai agir, vai tomar uma decisão de lutar com Golias. O próprio Jesus, ele também ficou indignado com aqueles que estavam vendendo no templo. E também tem emoções e sentimentos que levam a decisões ruins, igual o professor Joás falou de Moisés aqui. Ele cometeu um homicídio, ele fez o que não deveria, porque ele ficou irado com o povo. Só que alguns anos vão se passar e ele vai para o deserto, vai ter um encontro com o Senhor. Números 12, versículo 3, vai dizer que Moisés era o homem mais manso, mais humilde da terra. Então, nada do que um encontro com o Senhor para mudar uma vida, uma decisão, uma atitude. E Jesus, ele diz, né, Mateus 11, 28 a seguir, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. E a gente fala sobre decisões, Paulo também vai dizer para nós mortificar, né, as obras da carne, as paixões, os desejos. No bloco primeiro, o senhor falou sobre perdão. É uma decisão. Tem pessoas que estão tratando com psicólogos, tomando remédios, por uma coisa simples, que é só perdoar. Pessoas que estão sofrendo porque guardam a mágoa de anos dentro do coração, ou um pecado que não confessou, né? Então, eu tenho que decidir. A decisão é minha, aquilo que eu vou fazer com a minha emoção e com o meu sentimento. E é muito legal a gente tratar desse ponto, porque aqui no capítulo 3 nós vamos falar agora, né, que esses sentimentos devem ser guardados por Deus. Então vamos lá, a falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. Tem a PNL aí também que trata muito que isso aí, né? A programação neurolinguística. São diversas técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também a dos outros. Nós não estamos falando que essas técnicas não são boas, tá? Mas não são suficientes para tratar de algo que é espiritual. Isso aí é certo. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí, tá? E, para finalizar, obediência, humildade e oração. Em Filipenses 4,7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Bom, deixa eu contar um negócio bem rapidinho, nosso tempo está finalizando, mas só para vocês entenderem, e aí a gente conclui a nossa lição, professor Joás, com o seu comentário do presbítero Davidson. Você está falando do trânsito agitado? Há poucos dias agora, eu fui buscar minha menina na escola, pequenininha, radar, estuda aqui no centro, e eu fui buscar ela naquele horário de pico, chovendo, e eu venho de uma visita que, assim, trouxe um desgaste emocional. Estava eu e a esposa, e eu parei, assim, só parei para ela descer num lugar que é um ponto de táxi. Fiz errado, não é lugar de parar. Mas no que eu parei, e ela desceu, o taxista chegou e veio gritando. A primeira reação é falar alguma coisa com ele, a reação humana, isso é muito normal. E eu segurei, e ele continuou. Aí eu só falei, rapaz, eu só desci aqui, só parei aqui, não quer saber o que você fez, não. Eu falei, pelo amor de Deus, você não tem paciência, 10 segundos? Só falei isso. E a esposa voltou, e a radar estava junto, voltou e tal. Eu entrei no carro e vim embora. Quando eu cheguei aqui na porta de casa, mas assim, o Espírito Santo falou claramente comigo, você fez errado, você não deveria ter feito isso. E eu não falei nada demais. Foi só isso. Olha, uma pequena reação. Mas Deus conhece a motivação com que eu falei aquilo que estava por dentro. Eu deixei o carro aqui, voltei lá e resolvi a situação com ele, na mesma hora. Qual a forma de resolver? Meu amigo, você me falou um negócio aqui, eu te falei outro, e eu vim cá para te pedir perdão. Eu falei errado. E ele desceu do carro, me abraçou, abraçamos juntos, desejando uma boa noite, o problema foi resolvido. Mas eu falo assim, numa fração de segundos, a gente pode fazer uma lambança, ou causar uma tragédia na vida de alguém, ou na nossa própria vida. Por isso que nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis à palavra de Deus. Porque se eu guardo aquilo ali e fica por aí mesmo, talvez o dia que ele me visse na rua eu não ia nem lembrar daquilo, mas ele iria marcar, aquele rapaz ali, e depois descobre, é o pastor da igreja, né? Falou daquele jeito comigo. O que isso pode repercutir no mundo espiritual?
Assim, isso aí tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui desde o começo, né? A importância de ter as emoções e os sentimentos guardados por Cristo, né? Você vê que a paz só vem porque essas emoções, esses sentimentos estão em Cristo, né? É relacional. Verdade. Não há paz sem relacionamento com Deus, né? Não existe. Verdade. E não existe saúde emocional e saúde psíquica sem esse relacionamento com Deus. Também não existe, né? Alguém pode gastar uma fortuna, investir, né? Porque é algo bom de se fazer, né? Mas então vamos chamar de investimento. Alguém pode investir uma fortuna em coach de saúde emocional, em coach de inteligência emocional, né? Alguém pode gastar uma fortuna com isso, dedicar uma vida a isso, mas em algum momento vai fazer uma lambança, como o pastor está falando, né? Algum momento vai dar errado. Nós somos humanos, né? Não existe esse autocontrole o tempo todo, não existe. Se não for pelo poder de Deus, se não for pela intervenção de Deus em nós, né? Se não for a redenção da nossa natureza pela mente de Cristo, pela natureza de Cristo, a gente vai errar sempre, né? Não tem como ser diferente. Então o ponto está aí, né? Mateus 11:29, ele convida: aprendei de mim que sou manso e humilde, né? É o mesmo que lá em João 2 virou a mesa lá dos fariseus, né? A ira dele contra o pecado é justificável, né? Mas não foi essa ira que o levou à cruz, né? Ele é poderoso para, né, não estar lá. Ele é poderoso para, com um estalar de dedos, né, derrubar todo o Império Romano, tudo que está afligindo ele ali, né? Mas ele é manso e humilde, né? Então ele vai se rebaixar até a morte de cruz, né? Porque é coisa que ele já veio fazendo lá da eternidade, né? Ele veio se rebaixando. Então humildade, mansidão, a gente pode aprender com Cristo, né? Na medida que a gente se aproxima dele, que a gente conhece, né, o modo de agir, de falar dele, isso acaba nos afetando. E aí, nos afetando, afeta nossas emoções e nossos sentimentos também. E todo mundo que está à volta, né? Professor, completa o versículo 28 aí. Aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrareis... Descanso, né? Para a vossa... descanso para a alma. Tá vendo? É sentimento. É o sentimento. Muito bom. Gente, nosso tempo finalizou. Presbítero David, sua consideração? A gente não está aqui para falar que psicologia, os psicólogos e psiquiatras não são necessários. São. Claro. Né? São muito necessários. Mas esse equilíbrio... também. Os coaches também. Tem seu valor, tem... Só que esse equilíbrio interior aqui, ele não vem apenas, né, dessas técnicas, né? Ele vem de um relacionamento com Deus. E aqui Paulo encerra dizendo que a oração traz a paz que excede todo entendimento. E tem uma frase que diz que o coração que ora é o coração que equilibra as suas emoções. Não adianta fazer uma coisa e esquecer de relacionar com Deus. Tem um vídeo muito bacana da doutora Rosane. Ela vai falar sobre oração, o poder da oração, que é a melhor psicoterapia do mundo. Eu acho que vale a pena você ver. Talvez a gente pode deixar aqui o link para depois você pesquisar, que é um negócio muito bom. Ficamos por aqui com a lição de número 8. Pastor já está até consagrando já, viu? Presbítero Davis, Deus te abençoe. Obrigado, professor Joás. Obrigado. Queremos agradecer a você pelo carinho. Na próxima semana estudaremos a lição de número 9, se assim Deus nos permitir. Até lá, Deus te abençoe e um forte abraço.